Salmo 34, versículo 1. Lá diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele refugia. Temam o Senhor, vocês e todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade ou fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Glória a Deus. Essa palavra hoje nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos depender do Senhor, colocar o nosso coração nele. E eu sei que é por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Eu sei que a nossa semana está começando. Eu não sei quais os desafios, quais os problemas ou tribulações ou desejos do seu coração para essa semana. Mas uma coisa eu creio, que se você colocar o seu coração no Senhor nessa noite, tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser transformado. Eu queria que você levantasse as suas mãos nessa noite e orasse comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Nós entregamos diante de Ti o nosso coração. Nós deixamos de lado agora, ore assim comigo: Senhor, eu deixo de lado agora tudo que me preocupa, tudo que está lá fora, e tira o foco do meu coração no Senhor. Eu abro agora o meu coração e a minha mente para o seu mover. Eu abro agora o meu coração para o mover do teu Espírito Santo através de mim, em mim. Eu te entrego, Senhor, nesta noite, todo louvor, toda adoração, e confio em Ti. Não importa a situação, o meu coração te exalta, te engrandece. Eu te adoro, Senhor, e te louvo, porque em todas as coisas o Senhor é comigo. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus, porque Ele é bom. Aleluia! Glória a Deus. Declare nessa noite: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor rendei-lhe graças. Bendizei o nome, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia! Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor rendei-lhe graças. Bendizei o nome, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Declare a palavra: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos
Senhor, porque o Senhor prova a tua bondade sobre as nossas vidas nessa noite e sobre a vida de cada irmão hoje aqui. Aleluia! Você pode declarar? A misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração. Aleluia! Ele é fiel, o Senhor. Diga! Ele é muito bom. Mais uma vez, diga: o Senhor é bom. Eu sou. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia! A palavra mais forte é esse Deus que é bom o tempo todo. E todo tempo Ele é muito bom. A fidelidade do Senhor sobre a sua vida foi renovada nesse dia. Então que nós possamos continuar nesse ambiente de gratidão a Deus. Gratidão porque Jesus conquistou a liberdade que nós temos hoje de estar aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Então continue adorando, continue louvando, continue sendo esse canal que vai trazer o céu para a terra nessa noite. A sua adoração vai subir e o Senhor vai receber o seu reconhecimento, a sua adoração nessa noite, porque o Yeshua está aqui, Jesus está aqui. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Seu nome é o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Aleluia! Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no
Clame por Ele. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não te deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não deteve o poder do nosso Senhor Jesus. Ao terceiro dia ressuscitou. Aplauda Jesus, aquele que ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele foi aos céus, mas Ele prometeu que não nos deixaria sós. Ele prometeu o Espírito Santo. Então eu gostaria que você neste momento fechasse os teus olhos e atraísse a presença do Espírito Santo. Venha se mover em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Muda esse ambiente. Nós queremos sentir a tua doce presença neste lugar. Tu és a promessa de Jesus para nós. Por isso nós te pedimos, tu tens liberdade aqui nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda este lugar, Espírito Santo. Vem com teu poder. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva em tua presença. Prove. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Nessa doce presença, em tua presença. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração,
coração clama, sermos inundados, Senhor. O Espírito Santo te convida a provar do amor, a provar da doce presença nessa noite. Vamos separar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Ele é real. Vamos provar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Receba, receba. Vamos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Da tua glória e vontade, Senhor. Santo Espírito és. Diga para Ele. Enche este lugar da tua presença. Esse é o desejo do mais profundo do nosso coração. Porque a presença dele é real. Tua presença é real. Aleluia. Aqui neste lugar.
nós como igreja possamos contemplar o Deus a quem servimos, o Deus a quem adoramos. É um Deus vivo, é um Deus grande. A presença dele já está aqui. A presença que nos cura, a presença que tira todo sentimento contrário do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Um Deus que é o poderoso, o Deus do infinitamente mais. O Deus do impossível está aqui neste lugar. Então, com seus olhos fechados, eu gostaria que enquanto você estivesse cantando essa canção, você cantasse para os seus problemas, o tamanho do Deus que você serve. E não importa o que virá durante essa semana contra a sua vida, porque não prosperará, porque o Deus poderoso, o Deus grande é por você. E o inferno vai ter que ouvir que da boca dos adoradores hoje aqui, nós iremos erguer a grandeza do nosso Deus. Nós não iremos parar, nós não iremos desanimar, porque existe um Deus grande que é por nós, que é por você, que é por mim. Então vamos declarar nessa noite. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Olha o que Ele faz, que nos ajuda contra o inimigo. Você não está sozinho, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em ti, Senhor. Teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Renova a alegria, Senhor, dos teus filhos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso o povo de Deus se levanta e diz: Por isso diante dele nós nos prostramos, nós nos entregamos e nós nos rendemos a este Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
engrandecer. Nós te engrandecemos, Senhor, nessa noite. Sobre toda a terra e céus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Nós, antes de irmos para a palavra principal nesta noite, gostaria de compartilhar algo ao seu coração a respeito de finanças. Você sabe, há alguns critérios na palavra de Deus que nós usamos para estabelecer aquilo que deve ser tratado com maior prioridade. Como, por exemplo, aquilo que Jesus mais enfatizou, ou assuntos ou temas que a Bíblia mais em decorrência ela repetiu. E amor, sem dúvida, é um assunto muito importante. Quando o Senhor Jesus foi questionado a respeito de qual seria o maior mandamento, ele nem sequer titubeou. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra de Deus, ela repete esse tema, esse assunto por 500 vezes. 500 vezes a palavra de Deus fala a respeito de amor. Semelhantemente à fé, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não consegue agradar a Deus com as suas obras, você não pode agradar a Deus com aquilo que você faz. Você não pode agradar a Deus com absolutamente nada, se aquilo não for movido por fé. E a Bíblia repete esse assunto por cerca de 700 vezes. Sabe, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do tripé do cristianismo, ele diz: agora nos restam a fé, a esperança e o amor. E maior destes é o amor. Mas se por um lado, quando a palavra falando a respeito de amor, ela fala sobre esse assunto 500 vezes ou 700 vezes quando fala a respeito de fé, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, ela repete esse tema, este assunto, não 500 ou 700 vezes. A Bíblia fala sobre dinheiro 2.350 vezes. Das 38 parábolas de Jesus no Novo Testamento, 16 delas foram a respeito de dinheiro. Nossa, mas você leu a Bíblia toda hoje só procurando sobre dinheiro? Não, eu pesquisei no Google. Vamos confiar no Google. E quando o Senhor, por repetidas vezes, Ele traz à tona este assunto, logicamente esse assunto ele tem um lugar de extrema importância no nosso coração e na palavra de Deus. Quando o Senhor ele colocou um oponente à altura dele no nosso coração, disputando o senhorio do nosso coração, Ele diz: não podeis servir ao Senhor e às riquezas ou a mamão. Sabe, eu gostaria aqui, meditando nessa tarde, o Senhor me trouxe um paralelo, ou uma relação da nossa salvação com o nosso bolso. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você hoje. Lá no Evangelho, segundo o relato de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, se você quiser abrir aí, Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, 1. O texto diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando,
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Repita comigo: recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. O publicano já não era uma figura bem vista pelo povo judeu, porque este certamente vendera a sua lealdade do seu povo para Roma, que contratava alguns para servir como cobradores de imposto do seu império. E a marca registrada desses publicanos era justamente não apenas cobrar os impostos que era devido por Roma, mas cobrá-lo numa quantidade ou quantia muito maior. E essa diferença ia para o seu bolso. E se por um lado o publicano já não era uma figura bem vista, quiçá o chefe deles, aqueles que comandavam os publicanos, aquele que certamente estipulava qual porcentagem daquele grupo, daquela equipe, ele colocaria a mais para que aquilo pudesse entrar no bolso deles. E o texto enfatiza dizendo que este era muito rico. Ou seja, ele enriqueceu às custas do seu próprio povo, esquecendo-se da aliança que o Senhor haveria feito com eles lá atrás. Mas despertou em seu coração, logicamente, por meio do Espírito Santo, um desejo de conhecer aquele Jesus que haveria de passar por sua cidade. E sendo ele de pequena estatura, foi necessário que ele subisse num sicômoro. Sicômoro é uma árvore muito espinhosa. Porque em toda e qualquer tentativa de nós mesmos buscar ao Senhor, nós o fazemos isso por meio de muitas dores. E ele subiu naquela árvore. E Jesus ali passando, e toda aquela multidão à sua volta, cada um com as suas preocupações, com as suas necessidades, com as suas demandas. Ele olha para cima, ele avista Zaqueu e diz: Zaqueu, desce do sicômoro. Zaqueu, desce da sua tentativa de me buscar. Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém dormir em sua casa, pousar em sua casa. Zaqueu buscou ao Senhor e o Senhor o respondeu. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Zaqueu buscou e o Senhor respondeu. E ele foi para a casa de Zaqueu. Só que o Senhor disse: olha, eu vou para a casa de Zaqueu. E virou para os 12 e disse: olha aí na mochila e vê quanto de dinheiro que a gente tem para vocês puderem pousar em algum hotel. Não, ele levou os 12 com ele. Imagina Zaqueu chegando para sua esposa e falando: amor, é o seguinte, Jesus vai dormir na nossa casa hoje. A esposa falou: opa, é só colocar um prato a mais na mesa. Aí ele fala: já que vai colocar um, coloca mais 12, porque tem 12 aí vindo também. Imagina como foi aquela mesa de jantar, aquelas pessoas do lado de fora julgando a Jesus por ele ter se hospedado na casa de um pecador. E Zaqueu se sentindo altamente constrangido por receber aquele com o qual o seu povo de outrora tinha aliança, povo o qual ele traiu. Eu não sei como foi aquele jantar aquela noite, mas eu sei que Zaqueu ele saiu dali completamente constrangido, ao ponto de pela manhã, antes das despedidas de Jesus, Zaqueu se coloca de pé e fala: Senhor, espera, não acabou.
Eu tenho algo a falar. Se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo aquilo que eu defraudei. Não apenas isto, mas 4 vezes mais para cada um daqueles a quem eu roubei. Eu sei que você, na nossa nação, talvez não esteja muito familiarizado com corrupção, não é? Mas imagina o chefe do nosso poder executivo se levantando hoje, num pronunciamento falando: irmãos, é o seguinte, se eu defraudei alguém aqui neste Brasil, eu vou não apenas devolver aquilo que lhe é por direito, mas 4 vezes mais, eu vou ressarcir o valor que dele foi perdido. E diante dessa declaração de Zaqueu, o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu foi salvo por meio da sua oferta, sim ou não? De maneira nenhuma. A palavra diz que a única forma de nós podermos obter salvação é por meio da graça, porque em nós não há mérito nenhum, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a declaração que Zaqueu faz antes do Senhor dizer que a salvação havia entrado naquela casa foi justamente a respeito de ressarcir o povo daquilo que ele havia roubado. Foi na declaração de Zaqueu expulsando o mamão da sua casa, expulsando as riquezas do senhorio do seu bolso. Isso me faz entender que o bolso é o último lugar a ser alcançado pelo Senhor para ganhar uma vida. Quando o Senhor chega no seu bolso, é porque você entendeu o que é salvação. Aqui o texto me mostra que não há maior evidência de salvação na vida de alguém do que aquela pessoa que entendeu que tudo na sua vida pertence ao Senhor, inclusive aquilo que está dentro da sua carteira. Então eu gostaria de fazer um convite para você nesta noite. Sabe, porque o Senhor não diz que a salvação alcançou esta casa quando Zaqueu recebeu. Ele não diz que a salvação alcançou esta casa quando Zaqueu alimentou a ele e aos seus discípulos. Mas quando ele fez este reconhecimento diante de todo aquele povo que estava à sua volta, julgando como pecador, foi quando a evidência da salvação começou a exalar através da sua vida. E a salvação na vida de Zaqueu, assim como na nossa, ela é evidenciada quando nós entendemos que tudo pertence ao reino de Deus. Tudo que temos e tudo aquilo que somos. Sabe, Zaqueu era muito rico, ou seja, nele não havia necessidade de ofertar alguma coisa. Porque geralmente o tamanho da nossa oferta, ela vai de acordo com a necessidade que nós temos. Eu necessito muito, eu oferto muito. Inconscientemente tentamos barganhar com Deus, mas a palavra diz que não é por necessidade, mas o Senhor ama aquele que o faz com alegria. Zaqueu não ofertou por necessidade, porque ele era muito rico. Mas quando ele hospedar o próprio Senhor em sua casa, ele entendeu que aquilo que ele passou toda a sua vida buscando não tinha o poder de saciá-lo como o tinha a presença de Deus. Então, se essa é uma verdade na sua vida, eu gostaria de te convidar nesta noite a trazer aqui o seu dízimo, a trazer aqui a sua oferta, mas não por necessidade, não porque você precisa, mas porque é evidente na sua vida e na sua casa que a salvação do Senhor te alcançou. É porque você o faz com alegria. É porque você entende que tudo pertence ao Senhor e que tudo pertence ao teu reino. Então separe o melhor que você tem, separe o seu dízimo, separe a sua oferta e traga aqui à frente nesta noite em nome de Jesus.
você trouxe a sua oferta, levante suas mãos. Os nossos colaboradores estão aí com o envelope. O Pix já está aqui no telão. É o CNPJ da igreja. Nós temos também as maquininhas de cartão, tá com a Fábia, com a Renata, outro. Você pode levantar as suas mãos, entregar a sua oferta ao Senhor, entregar a gratidão do seu coração ao Senhor. Separe o seu melhor a Ele. Amém? Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar. Coloque em pé. Adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar. Adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Pai, nós queremos regar a nossa semente trazida diante do teu altar com a nossa adoração. Ó Deus, não é por necessidade, não é por aquilo que nós precisamos, ó Pai, mas é por gratidão e reconhecimento. Reconhecimento daquilo que o Senhor é na nossa vida e gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez. Multiplica, ó Pai, essas sementes em nome de Jesus, a 30, 60, 100 por um. Que o teu povo, ó Pai, venha te glorificar e honrar por meio, ó Pai, daquilo que nós trazemos diante do teu altar. Que o Senhor nos use, ó Pai, para propagarmos o teu reino, para expandir a esfera, ó Pai, da tua pregação nesta terra, por meio daquilo que nós trazemos como oferta diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós não queremos mamon no senhorio nos nossos corações. Nós queremos que o Senhor venha ter a primazia. Nós queremos que o Senhor venha ter as primícias de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nos pertence. Abençoe, ó Pai, abençoe a vida de cada um que trouxe a sua oferta aqui nesta noite. Abençoe, ó Pai, a vida daqueles que querem, mas ainda não podem trazer alguma semente. Coloque semente em tuas mãos. E abençoe também, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que não quiseram. Traga-lhes, ó Pai, a revelação da tua palavra, da tua graça e favor diante das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, abençoado. Boa noite, igreja amada do Senhor. É uma honra estar aqui novamente. Eu gostaria, tá tudo certo aí? Eu gostaria de pedir para que fosse passado um vídeo. O nosso pastor deixou um vídeo para a igreja. Vamos assistir juntos esse vídeo. A graça e a paz, família Fé Cristã, falando diretamente de Balneário Camboriú, Santa Catarina, um lugar lindíssimo, espero que um dia você conheça juntamente com a sua família. Estamos aqui graças a um presente generoso do Everaldo e da Dirce, que nos possibilitou estar aqui tirando um final de semana de férias, depois de 30 anos
de ministério sem férias, ininterruptos. Mas, por outro lado, eu gostaria de dizer o quanto está sendo bom e renovador para todos nós. Gostaria de dizer também que estou com muita saudade de vocês, amo cada um, ore por nós, temos orado pela igreja. Deus abençoe os irmãos e semana que vem estaremos juntos, querendo Deus. Para quem não sabe, eu não sei falar como ele, né? Boa noite, igreja. Não dá, né? Radialista, eu não sou. Realmente, gente, eu estou na igreja há 27 anos, 28 anos, caminho junto com o pastor Alberto. Me converti nessa igreja e eu posso aqui afirmar para vocês que realmente essa é a primeira vez que eles viajam juntos, né? Um período de férias. Já viajaram, sim, mas para coisas da igreja. E dessa vez o Everaldo presenteou, o Everaldo e a Dirce, eles viajam bastante, né? O Everaldo tem a van dele e o trabalho dele é viajar, então ele já tem isso na rotina dele. E presenteou o pastor e a Janaína para irem lá para Florianópolis, Balneário Camboriú, estão lá, daqui a pouco eles estarão presentes. Como eu disse, é a primeira vez que eles viajam, então nada mais justo, não é? Que isso seja feito, que eles ganhem esse presente. E para vocês que não sabem, esta semana o nosso pastor faz aniversário. No dia 27 de abril é aniversário dele. Então, esse presente foi em decorrência, um presente antecipado do seu aniversário. Amém? Vamos orar para que eles retornem com a bênção do Senhor. Com certeza eles foram na bênção, mas vamos orar para que tudo vá bem também no retorno. Amém? Pode fechar seus olhos aí mesmo sentado. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida do pastor Alberto, da Janaína. Colocamos esta viagem, que foi um presente dado pelo Everaldo, pela Dirce. Que eles possam ser honrados pelo Senhor, pela semente lançada na vida do nosso pastor, na vida da Janaína. Que em nome de Jesus a Tua bênção transborde sobre a vida deles. Obrigado, Deus, porque o Senhor os traz em segurança. O Senhor faz com que o retorno seja também na bênção do Senhor. E que eles possam retornar revigorados, descansados. Que eles possam retornar na certeza de que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todos sempre. Amém? Amém. Quanto a mim, eis-me aqui. Mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Michele, eu sou casada com o Daniel, sou mãe da Amanda e da Renata. Estou na igreja, conforme eu já falei, há 27 anos. Sou consagrada ao presbitério da igreja, né? Sou uma das líderes da igreja. Caminho desde o começo. E como eu disse, eis-me aqui. Nós vamos juntos estudar a palavra de Deus nesta noite, amém? O pastor está viajando para a glória do Senhor, mas o Espírito Santo não viaja, ele é onipresente, ele está aqui também. Ele está lá, mas está aqui, e isso nos faz ter a certeza de que quando a palavra é liberada, ela traz impacto sobre as nossas vidas, independente de quem é o instrumento, amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4:12. Ela é viva, ela tem vida e ela funciona, ela é eficaz. Então, quando alguém está aqui trazendo a palavra e essa palavra vai de encontro à igreja, essa palavra tem que criar vida no coração de quem está ouvindo. Amém? Na sexta-feira eu já estive aqui ministrando a palavra de Deus e em um dos momentos eu falei, a palavra é o martelo que esmiuça a penha. É o martelo que esmiuça a pedra. Então eu creio que não importa quão duro seja o nosso coração, o quão duro seja as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando a palavra de Deus é liberada, ela vai e traz impacto sobre as nossas vidas. Você acredita nisso? Você crê nisso?
Amém? Abra sua Bíblia em Ruth. Ruth. Capítulo 1. A Leise falou que a Renite atacou hoje. A minha também atacou. Foi só misericórdia. Foi luta para conseguir. Então, assim, eu vou beber bastante água. Se alguém ver que a minha aguinha acabou, me ajude aí, por favor. Em nome de Jesus, na bênção do Senhor. E traz uma aguinha aí. Ruth, capítulo 1. A gente vai ler versículos, mas vai pulando. Nós não vamos ler a história inteira, porque ela é bem longa. A gente vai ler alguns pontos. Versículo de número 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem chamado Belém, cidade da região Lerruda, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Versículo 3. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Versículo 6. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Eu deveria ter lido o versículo 4 também. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. Primeira parte que eu quero que você entenda aqui. Noemi se mudou para Moabe porque havia fome na terra em que ela estava habitando. Ela se mudou com sua família, com o seu marido, para as terras de Moabe porque havia escassez na terra. E lá eles viveram, mas um determinado momento seu marido faleceu. E seus filhos tinham se casado com Ruth e Orfa. Mas logo em seguida, os seus 2 filhos também faleceram. O que eu gostaria de trazer aqui com essa primeira parte que nós estamos lendo é a respeito da crise que Noemi viveu naqueles tempos. A respeito da crise que Noemi presenciou dentro da sua casa, no meio da sua família. Noemi, ela foi afetada naquela terra em que estava vivendo. Primeiro ela saiu da terra porque havia fome, já foi uma crise. Logo em seguida, algum tempo depois, seu marido falece, seu marido morre, outra crise. Algum tempo depois, falece os seus 2 filhos, outra crise. Meu irmão, a crise, ela vem sobre as nossas vidas. Não importa se você é crente há 1, há 2, há 10, há 20 anos, a crise é um fato e irá acontecer nas nossas vidas. Mas a maneira como nós nos portamos diante da crise vai fazer a total diferença para as nossas vidas. Vai fazer a total diferença na nossa casa, na nossa família. Vai fazer diferença no lugar aonde estivermos. A crise, ela vem para os bons e para os maus. A crise vem para o crente e para o descrente. E nós precisamos entender isso. Se a crise irá acontecer nas nossas vidas, como precisa estar o nosso coração, como precisa estar a nossa mente, como precisa estar a nossa casa, como precisa estar a nossa caminhada de fé para que enfrentemos essa crise. Se nós não estivermos andando em comunhão com Deus, se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, entendendo que não importa a situação pela qual nós estejamos passando, o Senhor estará conosco, nós vamos permanecer prostrados, caídos. Vamos continuar lendo aqui o que diz a palavra. No versículo 6, nós lemos que um dia Noemi soube
em Moabe, que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou, deixou Moabe com as suas 2 noras. Mas no meio do caminho, Noemi pensou: eu não posso levar as 2 comigo. Elas não são daquela região, elas são moabitas. Então nada mais justo de que eu as libere para que elas possam voltar para casa e para a família delas. E assim ela fez, ela parou no meio do caminho, chamou a Orfa, chamou a Ruth e falou: vocês não estão livres, vocês não precisam me seguir. Pode ir, pode voltar para o seu povo. Olha o que diz o versículo de número 14. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, sua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Neste momento, Ruth se posiciona de uma maneira diferente que Orfa se posicionou. Ruth, olhando para sua sogra, falou: o teu povo vai ser o meu povo, para onde você for eu vou, o teu Deus é o meu Deus. Ela havia conhecido um Deus que ela não podia deixar, além de não poder deixar a sua sogra. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã, eu acabei de falar aqui que a crise vai acontecer para todos, entendem isso? Para os bons e para os maus, para o crente e para o descrente. Mas um segredo você precisa guardar: no meio da crise você tem que preservar a sua casa. No meio da crise você tem que preservar a sua família. No meio da crise você tem que olhar para dentro da sua casa e falar: não, eu não posso abandonar. Não posso abandonar o meu marido, não posso abandonar minha esposa, não posso abandonar meus filhos, não posso abandonar meus pais. Preserve a sua casa. Preserve aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Você, diante do altar, você que é casado, diante do altar, fez juramento de fidelidade à sua esposa, ao seu marido. E muitas vezes, numa primeira crise que acontece: não quero mais permanecer casado. Não quero mais permanecer casada. Eu não pensei que era dessa forma. Eu não pensei que era desse jeito. As crises vão trazer traumas, sim, vão trazer dores, sim. Mas gerar um testemunho dói. Gerar um testemunho faz com que você se dobre diante da presença de Deus. Gerar um testemunho faz com que o seu coração se quebre diante da presença de Deus. Eu não sei qual é a crise que pode ter vindo sobre a sua vida. Não sei se você já está passando por uma crise, se você já passou ou ainda não. Mas você precisa entender que durante uma crise, a sua casa precisa ser preservada. E a sua casa somente será preservada se você se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus. A sua casa só será preservada se você se posicionar como uma pessoa que entende a importância da palavra de Deus no meio da sua casa, no meio da sua vida. A crise não vai derrubar a sua casa, a sua família, se você entender qual é o seu papel naquele lugar. Algumas crises vêm sobre as nossas vidas, né? Doença, a crise da doença, a crise da falta, da necessidade, do prejuízo, a crise da ansiedade, que está tão na moda aí nos dias atuais, a crise de identidade, não sei para onde vou, não sei o que vou fazer, não sei como vou fazer, e
todas as demais crises. Mas para cada uma delas, o Senhor envia sua palavra de cura e restauração. Para cada uma delas, o Senhor traz renovo, o Senhor traz entendimento. Para cada uma das crises que possam vir sobre a sua casa, sobre a sua família, o Senhor tem a solução. No meio da crise, meu irmão, você não pode ser movido por emoções e sentimentos. Cantar que não se move por emoções e sentimentos é fácil. Mas quando vem a dificuldade, vem a luta, você precisa se colocar em pé. Você precisa com firmeza se posicionar diante do altar de Deus. Olha só, uma crise, a gente pode chamar também de tempestade, deserto, né? Que são linguagens comuns para os crentes. Mas numa crise, é necessário que você tenha firmeza. Se você for fraco, o vento vai vir de uma maneira forte e vai te derrubar e vai fazer com que você fique prostrado. Se você for fraco, o vento vem, derruba você e toda a sua casa. Mas se você for uma pessoa firme em Deus, fortalecida no Senhor, a sua casa permanece em pé. Não tem como. Não tem como vir a crise para dentro de uma família e ter lá um homem e uma mulher de Deus que dobra o seu joelho diante de todos e fala: Senhor, eu estou aqui para honrar o teu nome, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Não tem como a crise vir para dentro de uma casa e um homem e uma mulher de Deus se calar, simplesmente deixar com que o diabo derrube todas as coisas à sua volta. Simplesmente deixar com que o diabo destrua toda a sua casa. Entende? Diante da crise, se posicione. Versículo 16. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones, e não deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Aqui neste caso, Ruth está falando com a sua sogra. Mas num casamento, nós declaramos diante do altar que somente a morte nos separa. Somente a morte nos separa. Ah, não, mas eu não gostei do que ele fez, eu não gostei das palavras. Homem e mulher de Deus, se levante com firmeza diante das situações que estão vindo sobre a sua casa, diante das situações que estão vindo sobre a sua família. Não deixe com que o orgulho tome conta do seu coração e você se posicione não como uma pessoa de Deus, e sim como uma pessoa que está querendo viver a vida da sua maneira, querendo viver a vida da sua forma. Entendem isso? Nós precisamos entender que a crise, ela tem um significado de decisão. Quando a crise vem sobre as nossas vidas, é para que exista decisão. A palavra crise em chinês também significa oportunidade. Muitas pessoas, durante uma situação de crise, elas buscam novas oportunidades de fazer de maneira diferente. Eu imagino também que durante a crise, você olhe para você e pense assim: puxa, só eu que estou passando por isso? Só eu que tenho essa luta? Só eu que tenho essa dificuldade? Meu irmão, não é. Não é. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos que está tudo bem com ela. Mas como eu disse, a crise vem para os crentes e para os descrentes. Abra sua Bíblia em Mateus 7.
Mateus capítulo 7. De vez em quando eu vou precisar parar para beber uma aguinha aqui, gente. Mateus 7. Versículo de número 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Vou ler novamente. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Onde está o alicerce da sua casa? Onde está o alicerce das suas emoções, dos seus sentimentos? Onde está o alicerce da sua vida? Precisa estar na rocha, precisa estar firme, fundamentada, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir qualquer tipo de crise, você não vai cair, você se manterá em pé, firme nas promessas do Senhor, firme na manifestação do nosso Deus, firme no seu poder, firme na sua fidelidade. Nós declaramos o tempo todo que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é amoroso. Mas e na hora de viver isso? Nós precisamos nos apegar a esses atributos de Deus, aquilo que Ele é nas nossas vidas, e nos firmar e não dar nenhum passo sequer, sem que o Senhor nos dê a direção, sem que o Senhor nos fale a respeito do que precisamos fazer. Eu poderia trazer aqui também o exemplo de Isaac. O Senhor havia falado para Isaac permanecer nas terras de Gerar. E o seu pai, Abraão, tinha cavado poços ali. Acho que muitos cristãos conhecem essa passagem. Cavado poços naquele lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a existência da água, a água significa provisão, a água significa vida. E quando não existe a água, não existe a provisão, não existe a vida. E naquele lugar já havia poços que haviam sido cavados pelo seu pai Abraão. Mas, por ciúmes, o povo daquele local entulhou os poços, jogou terra naqueles poços. O que Isaac fez? Ele chorou? Ele reclamou? Ele murmurou? Ele saiu correndo? Não, ele cavou outro poço. E aí ele cavou outro poço. Da mesma forma, os habitantes daquele lugar foram e entulharam aquele novo poço. O que Isaac fez? Brigou? Esperneou? Gritou? Não. Ele cavou um novo poço. E da mesma forma, entulharam aquele poço. O que ele fez? Saiu correndo, falou, vou sair então, deixa eles. Não, ele abriu um novo poço. Ele continuou cavando poços até que ele conseguisse da parte de Deus o sustento que ele precisava para sua casa, para sua família. Como eu disse, nós fazemos promessas diante do altar de Deus, fazendo promessas de uma vida fiel dentro da casa, dentro da família. Mas na primeira crise, na primeira contenda, na primeira dificuldade, o que nós fazemos? Desistimos. Queremos abandonar a nossa casa, queremos abandonar a nossa família. Enquanto eu estava falando lá da história de Ruth, o que eu disse? Preserve a sua casa. Preserve a sua família. Não é a crise que pode te derrubar. Não é a crise que pode destruir a sua casa, a sua família. Nós lemos ali em Mateus que veio a tempestade, veio o vento, bateu com força contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu em pé porque estava firmada na rocha. Aí eu pergunto, a sua vida está firmada na rocha?
A sua vida está firmada, fundamentada nos princípios da palavra de Deus? Ou está fundamentada nos seus sentimentos, nas suas emoções? Ou está fundamentada no que a sociedade está falando? Como está fundamentada a sua vida? Você precisa entender isso. O que precisamos fazer no tempo de crise? A primeira coisa que precisamos fazer é permanecer firmes. E de que forma nós permanecemos firmes? Na fé. Andando na fé. O Fabrício, quando começou a falar aqui, o que ele disse? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia é muito clara quando fala isso. Se você estiver vivendo uma vida sem a fé de que Deus está no controle de tudo, você não está agradando o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você tocar o coração de Deus. O que move Deus a nosso favor é a nossa fé no que Ele pode fazer. Lembra que eu acabei de falar que nós precisamos nos apegar nos atributos de Deus? Que nós precisamos nos apegar naquilo que Deus é, porque Deus não é contra si próprio. A sua palavra, quando é liberada, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, por que quando uma palavra de Deus, uma promessa de Deus é liberada sobre a minha vida, eu muitas vezes vacilo, eu muitas vezes me prostro, eu muitas vezes não sigo confiando naquilo que Deus prometeu? Durante a crise, gente, eu estou falando qualquer tipo de crise, tá? Nós vivemos aí a crise da pandemia. Quantas pessoas se afastaram da igreja durante a crise da pandemia? Muitos, não foi? Quantas pessoas nós conhecemos que se afastou? Quantas pessoas perderam a sua casa, a sua família? Quantas pessoas perderam a sua fé? Por quê? Porque perderam entes queridos durante essa pandemia. Uma coisa nós precisamos entender: nós não sabemos os propósitos de Deus, nós não conhecemos os desígnios de Deus, mas o que nós precisamos entender é que Ele é soberano em todas as coisas. Ele é soberano em toda a situação. É na crise e fora da crise, é no tempo e fora do tempo. O nosso Deus, Ele é soberano em toda e qualquer situação. Se você está sendo afligido por uma crise, se você está sendo atacado, seja nas suas emoções, seja nos seus sentimentos, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida financeira, é hora de você aquietar a sua alma, esperar a tempestade passar, esperar a tempestade se acalmar, e aí você começa a agir. E aí você começa a andar de acordo com o que o Senhor for colocando sobre a sua vida. O que eu preciso fazer então? Permanecer firme na minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso também entender que existem pessoas que são colocadas na nossa vida, que são pessoas colocadas por um propósito de Deus. Ruth, na vida de Noemi, foi uma pessoa colocada por Deus. Eu gostaria, volta lá para Ruth capítulo 1, vamos ler uma outra parte. Nós lemos o versículo 16. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se não houver outro motivo que não seja a morte para me separar de ti. Neste momento, Ruth estava falando para Noemi: Noemi, eu não vou te deixar. Noemi, eu vou caminhar com você. Você é da minha família. Eu vou para onde você for. Eu não vou me separar de ti.
Eu peço que você não clame a mim para que eu me separe de você. Eu vou andar junto com você. Eu não sei se você já passou por uma situação de depressão, se você já passou por uma situação de crise de ansiedade, se você já passou por uma situação em que as suas emoções, seus sentimentos foram totalmente abalados e já não existia força em você. Mas eu quero te dizer que neste momento em que essas situações estão acontecendo, Deus levanta pessoas para estarem ao seu lado, pessoas que vão segurar na sua mão e vão estar junto de você, pessoas que vão segurar na sua mão e vão dizer: eu não vou te abandonar, eu estou aqui. Olha só, essas pessoas que são colocadas para nos auxiliar precisam ser honradas pelas nossas vidas. Essas pessoas que são colocadas ao nosso lado precisam ser abençoadas pela nossa vida. Ruth foi essa pessoa na vida de Noemi. Olha o que diz o versículo 20. Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Nós lemos a história de Ruth, que ela tinha passado por escassez, se mudou de cidade, perdeu seu marido, algum tempo depois perde seus 2 filhos, aí vai de mudança para outra cidade, uma das suas noras se muda. E aí, chegando lá na terra em que ela pretendia habitar, as pessoas a conheceram e falaram: olha, é a Noemi, voltou para meio da sua casa. Ela: não me chame mais de Noemi. Noemi significa agradável, significa doce. E naquele momento ela estava dizendo: não sou mais doce, eu não sou mais agradável, me chame agora de Mara, eu sou amarga. Gente, tantos de nós, por crises que sobrevêm às nossas vidas, nos tornamos pessoas amargas. Tantos de nós, por situações que passamos, nos tornamos pessoas que deixam a doçura de Deus, que deixam a doçura da presença de Deus de lado e vai viver a amargura, aquilo que o diabo planejou. Mas existe uma vida nova para quem se coloca diante de Deus dizendo: Deus, eu não quero viver essa vida amarga. Deus, eu não quero viver essa vida que traz sofrimento e dor para o meu coração. Eu quero viver uma vida mais cheia de Ti. Se você é essa pessoa que passou por uma situação e seu coração se encheu de amargura, traga novamente as pessoas que Deus colocou do seu lado para te ajudar. Traga novamente a presença de Deus para a sua vida, para que essa amargura caia por terra e você se torne essa pessoa doce, e você se torne aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Eu vou falar de novo. Um dia eu estava conversando com a irmã Nícia, eu falei isso no culto de mulheres, e a gente estava falando que às vezes nós, como crentes, nós declaramos a palavra: tudo posso porque o Senhor me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou permanecer firme. O Senhor é por mim, nada e ninguém será contra mim. E a gente vai declarando isso, e aí nós achamos que somos super-homens, que somos pessoas intocáveis, que somos pessoas que estamos lá guardadas e protegidas em Deus. E aí quando vem uma crise a gente fala: mas eu acabei de declarar que 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou cair. Eu acabei de declarar que o Senhor é por mim, nada e ninguém será contra a minha vida. Por que isso me sobreveio? Por que isso chegou à minha casa? Por que isso chegou à minha família? Meu irmão, os ventos fortes, as tempestades servem também para moldar o nosso coração. Entendem isso? As crises servem também para derrubar as folhas secas. Você já reparou num vento forte quando acontece? Eu moro numa chácara agora, tem muitas árvores, né? E às vezes quando o vento está forte, as folhas caem. Alguns frutos das árvores também caem.
só permanecem aquelas folhas que são novas, só permanecem aqueles frutos que são frutos bons, só permanecem as árvores que possuem raízes profundas. Se a raiz for superficial, ela tomba, ela cai. Então a crise não é para trazer dor. A crise ela não é para trazer sofrimento para a sua vida. A crise é para fazer com que novos frutos cheguem. A crise é para fazer com que você se renove. A crise é para fazer com que exista vida na sua vida. Sabe por quê? Porque quando tudo está bem nas nossas vidas, sabe o que nós fazemos? Nós simplesmente viramos as nossas costas para Deus e nos esquecemos de tudo quanto o Senhor fez ou faz nas nossas vidas. Quando tudo está bem, os nossos olhos tendem a se colocar naquilo que nós conquistamos, na casa que temos, no carro que temos, na família que temos. Mas aí quando vem a crise, é que você está sendo provado no seu coração, é que você está sendo moldado no seu coração, para que você possa colher frutos novos, ter folhas novas, ter vida nova. Entende? Então, você é crente sim, o Senhor é por você sim, mas as crises vão acontecer ainda assim, para que exista renovo, para que exista renovação. Eu gosto da frase que diz: Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz, e Ele usa instrumentos para que isso seja feito. Talvez você esteja nesse período de ser refeito pelo Senhor. Talvez você esteja nesse período de ser novamente moldado por Deus. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos a respeito dos vasos de barro, que nós devemos ser vasos de barro. Por quê? Justamente pela possibilidade de ser moldado novamente. Justamente pela possibilidade de ser refeito. Por quê? Porque não é o poder do nosso braço, não é a nossa própria sabedoria, não é aquilo que nós sabemos fazer ou que nós temos, que traz sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus. O que traz sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus é o amor, é o cuidado, é a misericórdia, é a fidelidade de Deus. Olha os atributos do Senhor aparecendo aí novamente. Nós somos abençoados porque Ele é amoroso. Nós somos abençoados porque Ele é poderoso. Nós somos abençoados porque Ele é misericordioso. Não porque somos bonitinhos, não porque somos engraçadinhos, não porque somos melhores ou maiores do que o outro que está do nosso lado. Entendem isso? O nosso Deus faz, desfaz e refaz no momento em que Ele quiser. Amém? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui gerente por 13 anos de uma indústria de alimentos de grande porte. Fui muito abençoada naquele lugar. E eu tenho certeza que eu fui colocada naquele lugar pelo propósito de Deus. Mas no ano passado, foi o ano da decisão. Gente, na minha vida de fato foi. Na minha vida de fato foi. Eu estava colocando em oração diante de Deus há algum tempo, algumas coisas que eu gostaria de fazer, o meu desligamento dessa empresa. E estava planejado que isso fosse feito. Mas eu não imaginava que para que isso acontecesse, a crise viria. Eu não imaginava que para que isso acontecesse, eu iria passar por uma situação que eu não tinha imaginado passar. E aquela situação pela qual eu passei trouxe dor, não só para mim, mas para minha casa também, para a vida do Daniel, para a vida das meninas também. Mas em tudo eu reconheço o favor de Deus. Em tudo eu reconheço o amor de Deus. Eu decidi sair daquela empresa em novembro de 2021.
E ainda tendo passado por toda a situação de crise que eu havia passado, para vocês terem noção, tá? Eu vou falar isso, vou me expor aqui, para que vocês entendam que esse tipo de situação pode acontecer com qualquer pessoa. Pela situação pela qual eu passei, eu fui parar no hospital 2 vezes, com coração acelerado. Coração acelerado. Minha boca formigava. Minha cabeça formigava. Eu não sentia a ponta dos meus dedos. Eu tinha uma dor no meu peito que sufocava. E fiz todos os exames e nada apareceu no exame. E aí eu fui diagnosticada com uma crise de ansiedade. Alguém sabia disso? Não. Por quê? Porque eu permaneço firme. Só que Daniel, Amanda e Renata sabia, algumas pessoas da minha casa, o pastor sabia. Mas eu entendi o que Deus estava fazendo naquele momento. Eu estava nesse processo de ser desfeita para ser refeita. Essa obra ainda não terminou, mas no ano de 2022, eu de fato tomei uma decisão. Eu de fato passei pelo ano da decisão, porque foi o ano inteiro, o ano todo. Hoje eu estou bem, tá, gente? Não estou sentindo mais nada, não precisei tomar medicamento. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica, eu sou formada em farmácia. Então, eu entendo que muitas vezes é necessário, sim, os medicamentos. Mas acima dos medicamentos, eu entendo que existe Deus, que tudo pode, que tudo faz. Então, eu recorri a Ele. Eu recorri ao meu Deus, colocando toda aquela situação de crise diante dEle. E aí tomei a decisão de fato, e no meio do ano passado, me desliguei da empresa. Tudo de uma forma muito ordeira, de uma forma que não poderia dizer que não foi a mão de Deus. Foi de uma forma muito abençoada. E o que eu aprendi nesse momento de crise? Quando você está passando por uma crise, sabe o que Deus quer fazer? Quer fazer com que você seja separado dos demais. Por quê? Porque você é diferente. Você tem que agir diferente. Você conhece a palavra de Deus e você tem que colocá-la em prática. Se nós formos ler lá o livro de Atos, quando fala a respeito da história de Paulo, que passou pelo naufrágio, nós vemos que Paulo foi separado dos demais através do seu testemunho. Havia com ele outros homens, outras pessoas, que também estavam passando por uma situação de naufrágio. Mas quando terminou o naufrágio, além de ter passado por toda aquela tempestade, ter podido morrer afogado, ele também foi picado por uma cobra no final da viagem. E ainda assim não morreu. Então as pessoas olhavam para ele e falavam: opa, a palavra que ele traz sobre a sua vida é realmente uma palavra de poder. A palavra que ele traz sobre a sua vida é realmente uma palavra de transformação, de cura. Ele, além de ter podido morrer durante o naufrágio, terminou, ele saiu bem, assim como os outros, mas ele é picado por uma cobra e ainda assim não morre. Olha a crise. Levantando e separando aqueles que são diferentes. Então, gente, naquele momento em que eu concluí o meu lugar lá, fiz todo um processo de ensino a quem iria me substituir, deixei todos os documentos acertados. No final, entreguei uma Bíblia de presente para o meu gestor, para honrar o nome de Deus, para mostrar que realmente eu era diferente, para mostrar que realmente Deus era prioridade na minha vida. E aí eu e o Daniel, a gente abriu a nossa empresa. A nossa empresa se chama hoje ONUS. ONUS significa honra. Esse é o nosso propósito. Honrar a Deus através da nossa vida, da nossa empresa. Mas todo começo é difícil. E aí mexe de novo com a sua estrutura, mexe de novo com a sua casa, mexe com a sua família, mexe com seus bens, mexe com tudo. E o que você faz?
você tem que se colocar colocar em pé diante dessa situação, diante dessa dificuldade, diante dessa luta. Você tem que se colocar em pé diante do novo. O novo, ele traz alguns temores. O novo, ele traz algumas inquietações, algumas preocupações, mas tudo precisa ser lançado diante de Deus. Tudo precisa ser colocado diante de Deus. Tudo precisa ser encontrado em Deus. Ele é a fonte de tudo quanto nós precisamos. Amém? Nós não podemos simplesmente olhar para o nosso passado e falar, mas puxa, eu era gerente naquela empresa, como pude abrir mão? Eu entendo o que Deus quer fazer, eu entendo o que Deus quer, como Deus quer agir, eu entendo tudo quanto Deus quer fazer e por isso eu permaneço firme na minha fé. Lembra que eu falei que durante a crise nós precisamos permanecer firme na fé? Entender que existem pessoas colocadas por Deus para nos auxiliar. Como Daniel foi importante nesse processo na minha vida. Como eu louvo a Deus pela vida do Daniel. Porque ele cuida de mim de uma forma que eu nem sou merecedora. Eu acho que eu não tenho nenhuma palavra que eu possa expressar isso. Eu quero honrar o Daniel aqui. Para dizer que realmente ele tem um cuidado. Ele foi levantado por Deus para cuidar da minha vida de uma forma que ninguém poderia cuidar. Além disso, além de honrar as pessoas, permanecer firme na fé, nós precisamos manter a nossa fidelidade. Se nós formos olhar para o que Ruth fez, ela falou, o teu Deus será o meu Deus. Muitas vezes nós barganhamos Deus na nossa vida. Qualquer coisa que seja mais atrativo do que vir a um culto, do que ir a uma oração, do que dobrar ao joelho, nós deixamos e segue a vida. Qualquer coisa nós trocamos por Deus na nossa vida. Meu irmão, não faça isso. Deus tem que ser a prioridade. Ele é a necessidade que temos. E por ser a necessidade que temos, Ele precisa ser a nossa prioridade. Ele tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa casa, em primeiro lugar na nossa vida. Aonde quer que estejamos, o nosso Deus precisa ser colocado como prioridade. E um outro ponto, durante a crise, continue trabalhando. Olha só, eu falei a respeito da história de Isaac, que os poços dele foi entulhado, mas ele continuou cavando poços. E cavou outro, entulharam de novo, e cavou outro, entulharam de novo. E aí? No meio da crise você vai parar? Tipo, não sei mais o que fazer, joga tudo para cima e está tudo certo? Não, continue se movendo debaixo da graça e da bondade de Deus. Continue se movendo debaixo da direção de Deus. Se nós formos ver Ruth, ela seguiu com Noemi para aquela terra. E chegaram lá, elas não tinham nada. E o que ela fez? Ela foi colher as espigas que caíam naquela terra. E começou a colher as espigas. E começou a trazer provisão para sua casa daquela forma. Ela continuou trabalhando, continuou colocando as suas mãos para o trabalho. E foi naquele lugar, enquanto ela estava trabalhando, que ela foi encontrada por Boaz, que foi o resgatador da sua vida. Durante a crise, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Simplesmente queremos ficar na nossa casa, deitado, sem fazer nada. Mas não é isso, continue trabalhando, continue, permaneça firme na fé, honre as pessoas que estão do seu lado, mantenha a sua fidelidade a Deus, coloque Deus como prioridade na sua vida, continue trabalhando, e não só continue trabalhando, mas haja com discernimento, e de maneira proposital. Algumas pessoas têm usado muito a palavra de maneira intencional. Você está com crise na sua casa, no seu casamento, e você não age de maneira intencional. Quer que eu dê um exemplo?
Você sabe que precisa conversar com seu marido, ou o marido conversar com a esposa, ou conversar com filhos, independente de qual tipo de relacionamento seja. Mas você não age de maneira intencional. Você não chama seu marido ou sua esposa para conversar. Simplesmente vai deixando. Vai deixando. Sabe o que as pessoas normalmente falam? Vai empurrando com a barriga? Vai empurrando. Deixa para lá. Outro dia eu faço, outro dia eu converso. Meu irmão, haja de maneira intencional. Se for preciso conversar, converse. Chame para conversar. Haja de maneira intencional. Se for preciso limpar a sua casa, fazer uma limpeza na sua casa, faça. Haja de maneira intencional. Se for preciso sair distribuindo currículos, porque a crise afetou o seu trabalho, faça. Se for preciso você estudar, faça. Haja de maneira intencional. Nós vemos na história de Ruth que ela agiu de maneira intencional, inclusive orientada pela sua sogra. Ela disse: quando Boaz vier, você vai se cobrir e vai falar para ele que ele é o resgatador. Se ela não tivesse feito isso de maneira intencional, Boaz talvez não soubesse que ele tinha aquela responsabilidade sobre a vida de Ruth e Noemi. Entendem? Então eu gostaria que você entendesse isso. Haja de maneira intencional. Ah, mas é minhas emoções. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem na minha família, mas eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou sofrendo de uma crise de ansiedade. Haja de maneira intencional. Se for necessário, você busque os recursos dos médicos. Se for necessário, você busque um auxílio espiritual do pastor, de um líder. Se for necessário, você busque as pessoas que podem te ajudar. Mas simplesmente haja de maneira intencional. Não fique na sua casa esperando que essa situação, aumente. Que essa situação te enrosque, te leve para realmente a morte. Na sexta-feira eu ministrei aqui, eu falei: o diabo, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para nos dar a vida abundante. Se Ele veio para nos dar a vida abundante, por que nós não estamos vivendo a vida abundante? Por um posicionamento que precisamos ter de agir de maneira intencional. Quer outra forma de agir de maneira intencional? Dentro da sua casa, dentro da sua família? Saia com seu marido, saia com a sua esposa. Não fique só simplesmente na frente da televisão, enquanto um está fazendo, sei lá, por exemplo, a esposa está lá cozinhando, o marido está lá assistindo televisão e os dois estão brigados. E quer que a situação se resolva. A situação não vai se resolver sozinha. Você precisa agir de maneira intencional. A situação não vai se resolver simplesmente porque você vai pedir uma oração ao pastor. Não, você precisa agir de maneira intencional. Busque todos os recursos necessários para que a sua vida possa sair dessa situação em que você está vivendo. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi liberada. Então, para cada situação de crise, para todas essas que eu trouxe como exemplo, ansiedade, crise financeira, crise no casamento, crise familiar, conjugal, para todas essas situações nós temos a palavra de encontro à nossa necessidade. E essa palavra, ela pode trazer vida para a nossa vida. Consegue entender isso? Eu comecei falando em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, significa que ela funciona. É só você colocá-la em prática. A crise, ela nos coloca então em um patamar diferente. Recorra sempre aos atributos de Deus. Ele não vai contra a sua palavra. Eu acabei de ensinar isso também. A crise, ela precisa nos ensinar algo. Durante a crise, sabe o que muitas vezes acontece com o nosso coração? O orgulho tem que ser moído, quebrado. Durante a crise,
Isso precisa acontecer. Agora, se você levanta com mais altivez, com mais orgulho e tenta enfrentar a crise, você quebra a cara. Você quebra todas as coisas na sua vida. Durante a crise, haja com humildade. Quando eu ministrei para as mulheres aqui no último culto, eu falei a respeito do que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala assim, não, porque os humilhados serão exaltados, porque eu tive a crise e os humilhados vão ser exaltados. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se humilha, aquele que escolhe se humilhar é exaltado. Então, durante a crise, você tem que escolher se humilhar. Ah, mas eu vou baixar a cabeça para a pessoa? Se essa foi a direção que Deus te deu, sim. Se esse for a ação, a atitude que Deus colocou no seu coração, sim. Porque se nós agirmos com orgulho, a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos. Então nós precisamos entender, o orgulho precisa cair por terra. Eu estou trazendo muitos exemplos de casamento, né, de marido, de esposa. Por quê? Porque neste momento, na crise, né, familiar, na crise do relacionamento, gente, como é difícil dar o braço a torcer. Como é difícil se humilhar. Como é difícil falar, não, eu estou errada. Me perdoa. Me perdoa. Como é difícil. Por quê? Porque nós somos os donos da razão. Nós sabemos, nós fazemos. Porque conseguimos viver bem sem a outra pessoa. Não é isso, gente. Olha só. Prestem bem atenção. A Bíblia é um livro de relacionamento. Primeiro de relacionamento com Deus e depois de relacionamento com as pessoas. Então nós precisamos entender isso, que o tempo todo a Bíblia vai estar nos ensinando como nós devemos nos relacionar primeiro com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e em segundo lugar com as outras pessoas. A Bíblia nos ensina em vários momentos isso. Ela é um livro de relacionamento. Entendem? Durante a crise também, sua boca tem que se fechar para murmuração, para reclamação. Né? O exemplo que eu dei, muitas vezes nós fazemos, nossa, mas eu vou para a igreja, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas mesmo assim a crise veio sobre a minha vida. Que Deus é esse? Deus se esqueceu de mim? Não, neste momento é que você tem que se colocar diante de Deus e deixar que Ele seja Deus na sua vida. E deixar com que as coisas venham porque Ele quer derramar sobre a sua vida. Não porque você está conquistando na sua própria força. Não porque você está conquistando no seu querer. Somente conhecemos a Deus quando aprendemos a descansar. Você quer conhecer o Deus que você serve? Não importa qual foi a crise que afetou a sua vida. Não importa qual foi a situação que chegou na sua casa. Pode ser a crise de ansiedade. Pode ser a crise de identidade. Pode ser a crise familiar. Pode ser a crise financeira. Pode ser qualquer tipo de crise. Não importa. Se ela chegou na sua vida, você tem que entender: eu vou descansar. Eu vou descansar e entregar tudo nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai guerrear a minha guerra. Ele que vai agir em meu favor. Eu não vou conquistar as coisas no meu próprio braço. É o Senhor quem vai determinar a sua bênção sobre a minha vida. É o Senhor quem vai trazer a sua bênção sobre a minha vida. Nessa história de Noemi e Ruth, nós lemos ali que Noemi disse: não me chame mais Noemi, não me chame mais agradável, me chame amarga. Mas esta sorte foi revertida. Elas foram resgatadas e viveram o cuidado e a provisão de Deus. Numa situação de morte, Deus trouxe vida. Numa situação de falta, de necessidade, de prejuízo, Deus trouxe a provisão. É isso que Deus quer fazer conosco. Não lute no seu próprio braço. Não lute na sua própria força. Descansa. Descansa. Deixa Deus agir.
Não enfrente a tempestade sozinho. Não enfrente as lutas sozinho, sozinha. Deixa o Senhor cuidar do seu coração. Deixa o Senhor cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Para concluir aqui, porque eu disse para vocês que eu enfrentei uma crise de ansiedade. Graças a Deus todos esses sintomas se passaram. Não precisei me medicar. Graças a Deus toda essa situação foi embora. Mas, por último, eu digo aqui, às vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que aquela pessoa, ela está bem, ela está forte. Mas as pessoas que mais se demonstram fortes são as que mais precisam da nossa ajuda. Teve uma vez que uma pessoa olhou para mim e falou assim: para você é fácil vir na igreja, olha a sua vida. Eu olhei para ela e disse assim: você não conhece meu coração. Você não conhece as dores que Deus tirou do meu coração. Você não conhece as necessidades que Deus supriu na minha vida. Você não conhece a necessidade que eu tenho de Deus na minha vida. Eu quero te dizer que essa necessidade que você tem de Deus na sua vida pode ser preenchido pela presença do Senhor, quando você simplesmente diz: Senhor, eu estou cansada e não quero mais viver da minha maneira. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver o teu projeto. Eu quero viver tudo que o Senhor planejou e sonhou para a minha vida. Eu quero viver como filha. Eu quero viver, Deus, como uma pessoa que é totalmente dependente de Ti. Para a gente encerrar, vamos ler Salmo 126. O louvor pode vir aqui, por favor. Não fique em pé ainda, só mais um minutinho eu vou ler Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. O Senhor pode trazer novamente restauração à sua vida e você vai se sentir como num sonho. Minha irmã, sabe aquele marido com o coração duro? Dobra o seu joelho no meio da sua sala. Clama a Deus. E não escondido dele não, para que ele veja que você está clamando a Deus. Entende isso? Às vezes a gente faz escondido, não. No meio da sala, para que ele veja. Marido, sabe aquela mulher birrenta, briguenta? Traz a docilidade para dentro da sua casa. Traz o amor de Deus para dentro da sua casa. Mulher, homem, sabe aquele seu filho, aquela sua filha? Coloca ela diante de Deus, ele diante de Deus e fala: Senhor, na minha força eu não posso fazer nada. Eu fiz o que eu pude, agora daqui para frente é o Senhor. Daqui para frente é o Senhor que vai agir. Quando o Senhor, volta para o 1, por favor. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos num sonho. Eu quero declarar que haverá restauração na sua casa, na sua família, e você vai viver sonhos, sonhos lindos. Sonhos projetados por Deus para a sua vida. A vida abundante de Deus na sua vida. Versículo 2. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de expressões alegres de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. As pessoas vão olhar para você e falar: olha o que Deus fez. Essa não foi a pessoa que eu conheci, mas o rosto dela se transformou em riso. A alegria voltou ao seu coração, a alegria voltou para a sua casa, a alegria voltou para a sua família. Até nas outras nações se comentavam: o Eterno fez maravilhas por esse povo. É esse o Deus que nós servimos, o Deus que é capaz de fazer maravilhas. E não é porque você está passando por uma crise ou não que essas maravilhas vão deixar de vir sobre a sua vida. Você só precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais, agora a minha luta é a tua luta. Versículo 3. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por este motivo estamos felizes. Por este motivo estamos alegres. Porque confiamos no Senhor.
Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Versículo 5. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Está chorando hoje? Se tiver que chorar, chore sim. Chore. Chore diante de Deus. Chore diante da presença do Senhor. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo irão ceifar. Aquele que parte chorando enquanto lança semente. Estou chorando, mas estou trabalhando. Estou chorando, mas estou lançando a minha semente. Lembra que eu acabei de falar? Que durante a crise nós não podemos deixar de trabalhar. Então, se você está na crise, você continua lançando a sua semente. Lança a semente do amor, lança a semente do cuidado. Vai lançando a semente. Porque vai retornar entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes diante de Deus. Tudo que você planta, você vai colher. Mesmo que você semeie com lágrimas, você vai colher para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para a sua igreja, para a sua vida emocional. Você vai colher com alegria. Versículo, esse é o último. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero declarar que você vai viver como os que sonham. Você vai viver os planos, os projetos de Deus. Nós não conhecemos os planos de Deus, mas Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe as suas dores. Ele sabe tudo quanto você precisa. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do altar de Deus. Lembra quando eu disse que você tem que fazer isso de maneira intencional? Faça isso de maneira intencional. Coloque o seu coração diante de Deus. De maneira intencional. Comece. Senhor, olha para a tua igreja neste momento. Olha para vidas que se colocam diante de ti com as dores, com as tristezas, com as crises. Mas o Senhor reverte toda a situação. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Olha só, lembra que eu falei que muitas vezes Deus levanta pessoas para estar do nosso lado? Nós estamos aqui, ouvimos a palavra. Eu quero que você neste momento seja uma pessoa de auxílio. Eu gostaria que você orasse por alguém que está aqui neste lugar. Eu gostaria que você abraçasse essa pessoa e orasse pelas suas causas. Nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus e dizemos, pedimos e falamos as coisas a respeito de nós mesmos. Mas comece a orar e interceder por outro. Se você, marido, está aqui com a sua esposa, ore por ela. Ela precisa do seu cuidado, ela precisa que você auxilie as suas fraquezas.
Deus te levantou como um sacerdote, então seja a pessoa que vai apresentar a sua casa diante do altar de Deus. Mulher, da mesma forma, você também ore pelo seu marido. Não é porque ele é homem que ele não tem as suas fraquezas, as suas necessidades. Então coloca isso diante de Deus também. Se você não está aqui com a sua casa, com a sua família, eu gostaria que você orasse junto com o irmão. Colocasse a vida de outra pessoa diante de Deus. Não fique sozinho não, irmão. Não fique sozinha não. Pega nas mãos. Se você não quiser abraçar, você pode pegar nas mãos, colocar a mão respeitosamente nas costas. Mas não fique sem apresentar um ao outro diante de Deus. Vamos declarar novamente essa canção enquanto vocês oram. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Senhor, nós queremos receber de Ti o renovo para as nossas vidas. Queremos receber de Ti, Senhor, o cuidado, a proteção sobre as nossas vidas. Cada um de nós aqui temos situações que precisam ser resolvidas na nossa casa, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Eu quero declarar, Senhor, o Teu amor envolvendo a vida de cada um. Eu quero declarar, Senhor, a presença do Teu Espírito inundando o coração, arrancando todas as dores, todas as tristezas, arrancando tudo aquilo, Senhor, que feriu, que machucou. A Tua palavra é o remédio que traz cura para as nossas almas. A Tua palavra é o remédio, é o bálsamo de Gileade. Toda ferida, Senhor, que o Teu Espírito toque. Toda ferida, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir. Oh Pai, faz com que essas pessoas, Senhor, que não tem ninguém para ser o seu apoio, para ser um braço forte, consigam receber de Ti, Senhor, o cuidado. Consigam receber do Senhor o renovo. Consigam receber do Senhor toda a proteção necessária. E que a crise, Deus, não seja para dor, não seja para destruição, mas seja para colocar o coração de cada um no lugar aonde é necessário, na Tua presença, no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, para que possamos declarar, assim como lemos no Salmo 126, nós vamos viver como aqueles que sonham, nós vamos viver como aqueles que sonham. Renova, Senhor, renova sonhos aqui nesta noite. Restaura, Senhor, casamentos, restaura famílias. Que em nome de Jesus toda a estratégia, todo o levante do diabo caia por terra. Que em nome de Jesus todas as garras, todas as artimanhas,
todas as ciladas do diabo caiam por terra, que o teu amor prevaleça, que a tua presença prevaleça, que o teu cuidado, Senhor, prevaleça, que todo coração endurecido seja colocado diante de ti, Pai, seja colocado diante de ti. Flua, Espírito, flua, Espírito, flua, Espírito, flua, flua. Eu não vou pedir para que vocês venham na frente, mas eu não posso despedir vocês sem antes perguntar. Se você quer Deus na sua vida, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor suficiente para a sua vida, eu gostaria que você, aí mesmo no seu lugar, acenasse para Deus. Eu não preciso ver o seu aceno, mas Ele está com os olhos sobre os fiéis da terra. Então que você se coloque diante de Deus e diga: Jesus querido, eu te aceito na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Eu aceito o Senhor na minha vida como meu Deus, como Deus que vai cuidar da minha vida, como Deus que vai me dar todas as direções para que eu possa viver uma vida segura, protegida, descansando em Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida tocada. Obrigado, Deus, pelos corações que se rendem a Ti. Eu cubro a cada um com o sangue de Jesus. Coloco os anjos do Senhor acampados ao redor de cada um. Declaro que vão para casa abençoados e cheios do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus pela sua vida, pela vida do seu irmão. Glória a Deus porque eu consegui terminar mesmo rouca. Glória a Deus. Amém. Vão para casa abençoado. Na próxima semana o nosso pastor vai estar aqui. Que você possa ser o cuidado na vida de alguém. Que você possa também ser guardado, protegido pelo Senhor. Que o nosso Deus esteja na sua vida, na sua casa, durante toda esta semana, em todo momento, em toda situação. Amém? Vão abençoados em nome de Jesus.